Boa noite a todos os nossos queridos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Até porque a nossa alegria é de bons cristãos, porque não ofende a Jesus nem fere a ninguém. Boa noite. Aqui estamos com mais um Reflexões, procurando enfocar esses nossos fatos históricos, essas nossas nuances, procurando, enfim, observar o nosso dia a dia, que a cada momento exige mais e mais e mais da gente. Nós temos sido muito exigidos nesse período. Talvez alguns não tenham noção do quanto nós estamos sendo exigidos. Mas hoje eu conversava com nossos alunos, no nosso bate-papo, e deixávamos bem claro que esse momento que nós estamos vivendo é totalmente diferenciado. Tá? De todos nós que aqui estamos no Reflexões, nenhum de nós viveu essa barra, essa dificuldade que os nossos filhos, netos e alguns aqui até com bisnetos estão vendo a turma carregar esse piano que está muito pesado para a gente. A cada dificuldade, mais força e mais vibração para que nós possamos encarar a barra. Tá? Mais vigilância, mais oração, mas vamos em frente. Tá? Na crise, já é o papo aí popular. Na crise você tira o S. Na crise, crie. É só tirar o S e você começa a criar os meios de encarar os problemas. Grande Ronaldo, nosso boa noite. Boa noite a todos, nosso carinho, nossa gratidão, sempre pela presença de vocês marcante. Ontem, então, foi excelente. E faço minhas suas palavras, Paulinho. Tiro o S e faço o CRI. É um momento que poderíamos, pelo menos, darmos a lição uns com os outros, de nos unirmos mais, trabalharmos com a diversidade. É um momento ímpar, em prol da coletividade e da vida. É isso aí, meu irmão. Vamos em frente. A vida, ela vai a cada dia tecendo as suas nuances e a cada dia nós temos que estar ligados nos fatos que vão acontecendo e nós vamos interpretando esses fatos e vamos caminhando par e passo com ele ou retirando alguns fatos das nossas dificuldades. E esse é o nosso julgamento. Esse é o nosso livre-arbítrio. Cada um faz o seu. Eu tive na infância e na adolescência um companheiro fabuloso que Jesus nos proporcionou. Esse companheiro era o nosso querido Fidelis Teixeira de Oliveira. O Fidelis Teixeira de Oliveira era uma pessoa ímpar. E nós estávamos sempre juntos no trabalho aqui na escola, em vários momentos. Quando eu me casei, seu Fidelis era um sujeito humilde, não era dono de poder econômico, e o Fidelis estava fazendo a reforma da casa que eu havia comprado,
porque eu havia dito à esposa, à sogra e aos amigos que eu não me casaria sem casa própria, que eu não ia casar para ficar pagando aluguel. Essa sempre foi a minha cabeça. Cada um tem a sua. Eu achei que essa seria a minha meta. Eu tinha que conseguir uma casa. Mesmo que comprasse a prestação, mas eu tinha que ter uma casa que fosse minha. Até porque esse negócio de você ficar velho e ficar procurando casa para morar, porque não aguenta pagar aluguel, etc. Eu sempre achei isso uma tortura. E os meus velhos sempre me ensinaram isso. O professor Leopoldo Machado deu uma casa para minha mãe, aqui, a casa que eu resido hoje. Depois eu adquiri a casa dos meus irmãos, comprei a parte deles e continuei na casa. Mas a casa que eu comprar naquela época não era essa, é onde hoje meu neto mora. Então eu sempre tive essa ótica, tem que comprar. E seu Fidelis, nesse momento, não, Paulinho, eu faço a obra lá que você precisa na casa. Aí precisava levantar muro, precisava sempre aquela obra que a gente gosta de botar do nosso jeito. E o seu Fidelis colocou. E na semana que nós nos preparamos para o casamento, eu fui pagá-lo. E ele disse assim, olha, Paulinho, eu não posso te dar presente nenhum, mas eu vou te dar essa semana de trabalho como presente de casamento. Presente maravilhoso do seu Fidelis. A gente brincava muito com ele, dizia que a obra dele, o traço dele era 3 por 1. 3 de cimento por 1 de areia. Porque a obra ficava dura, rapaz. Ele construiu aqui no colégio um banheiro masculino. A gente, quando foi demolir o banheiro, porque precisava, né, modificar, a marreta batia, saía até faísca. Parecia ferro batendo no ferro. A gente ria muito. E o seu Fidelis foi essa pessoa que utilizava a tribuna do Fé, Esperança e Caridade para fazer as suas pregações e era de um português impecável. Ele não escorregava em uma concordância verbal. Ele não escorregava numa conjugação verbal. Impressionante, homem que só fez o primário antigo. Esse era o nosso Fidelis Teixeira de Oliveira. Lá no Lar de Jesus nós temos lá um quadro em homenagem a ele. Certa vez, seu Fidelis conversando com a gente, eu falei questão de livre-arbítrio, aí o seu Fidelis disse assim, bom, deixa eu só fazer um comentário aqui, perdoem. Fátima Carvalho Ferreira, boa noite, gratidão, como lembro do seu Fidelis, olha aí, ó. Falei no seu Fidelis, a Fátima já lembrando dele. Sempre risonho. Espírito privilegiado, né, Fátima? Que Jesus o abençoe. Carlinhos Dias. Bora, professor Paulinho Leopoldo. Cuida, cuida. O Carlinhos é um nordestino que chegou aqui em Nova Iguaçu, no mesmo período que chegou o nosso Fidelis, o nosso Lindbergh Farias. E aqui está, amor Nova Iguaçu e daqui não saio mais. Então esse é o linguajar nordestino dele. Aí, Paulinho, cuida, 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 né? Vai cuidando das coisas para colocar para frente. Grande abraço, Carlinhos, Jesus te abençoe. Maria Luísa Espataro, aplaudindo a gente. Esther Pereira dando seu boa noite. E a gente aqui caminhando com vocês, indo em frente. Daqui a pouco eu vejo os outros comentários. Mas aí o seu Fidelis, um dia a gente comentava sobre essa questão do livre-arbítrio. Aí o seu Fidelis contou uma história para ilustrar.
Ele adorava contar, fazer igual Jesus, né? Tinha que ter uma historinha para ilustrar, tinha que ter uma parábola. Perfeito. Aí o Fidelis vira, Ronaldo, e diz assim, pois é, certa vez o camarada vivia pregando lá numa casa religiosa e saía da casa religiosa no horário certo, ia para casa, sempre orando, sempre cuidando de tudo. E um belo dia, ele voltando para casa, lá depois do culto, ele se deparou com dois jovens. E os jovens viraram e disseram assim, olha, seu José, o senhor não vai por aí não, porque aquele touro bravo do seu Ferreira está solto. E o senhor sabe que o touro é bravo. Aí o nosso pregador, né, muito senhor de si, raciocinou, eu não faço nada errado, eu sou um homem íntegro, sério, acredito em Deus, tenho fé, eu vou desviar o meu caminho por quê? Eu vou seguir pela estrada. E não aceitou a recomendação dos amigos e foi em frente. Chegou lá na frente, deu de cara com o touro deu-lhe uma chifrada que mandou ele para o hospital. E ele ficou lá no hospital acamado e tal. E não queria receber o pessoal da casa religiosa, ficou aborrecido. E depois de muito tempo, a esposa, a família, convenceram. Vamos voltar à casa religiosa. Os irmãos estão lá sentindo a sua falta. Aí, muito contra a vontade, ele voltou. E numa reunião lá, mediúnica, história do seu Fidelis. Alguém virou para ele e disse assim, o irmão está aborrecido com a gente, né? O irmão está achando que nós não cuidamos de você. Está achando que as bênçãos do Criador não caíram sobre você, porque você sempre sério, sempre íntegro, foi em frente, tomou uma chifrada e foi parar no hospital. Sabe o que acontece? Você não notou. Você não imagina o trabalho que deu para nós desviarmos aqueles rapazes. Eles iam para uma festa. Nós conseguimos desviar aqueles rapazes para que eles avisassem a você do touro bravo. E você foi avisado. Mas você não quis ouvir o aviso. Você achou que sabia mais do que o aviso. Meu irmão, daí para frente foi o seu livre arbítrio. Olha a história do Fidelis, né? Daí para frente foi o seu livre arbítrio. Quer dizer, com todas as garantias, com todos os avisos, você quis seguir em frente. Não jogue a culpa em ninguém, jogue a culpa em você mesmo, porque você foi avisado. Essa, Ronaldo, a tua internet aí deu uma congelada. Se você depois quiser sair e voltar, fica à vontade. Mas se voltar, tá aqui, você me avisa que eu saio. Não, a sua imagem congelou, só chega a voz. Você está aí sério, rapaz, com a cara feia, rapaz, de quem está aborrecido. Com a imagem congelada, só chega a sua voz, tá? Se você quiser... Porque quando você entrou picotando. Como se a internet sua aí estivesse com dificuldade. Aí congelou a sua imagem e só entra a voz. Se você quiser sair e voltar, tá às ordens. Vou fazer estou aqui à sua disposição, Excelência. Vou sair. Então vejam bem, o nosso... Olha lá, a Sarinha me corrigiu aqui, ó. Ela disse que estava legal. Quer dizer, a Sarinha devia estar com
com o nosso Ronaldo perfeito. Eu não estava, tá? Ele aqui estava congeladaço ali, paradão. Será que ele está aborrecido com alguma coisa? Mas vamos lá. Sarinha aqui deu a sua contribuição. O nosso querido Jorge Alexandre Pedrosa, batizado carinhosamente de Bahia, porque ele morava na Rua Bahia, pelo seu Dias. O Dias cuidava das crianças no ônibus escolar. Então ele falou, tem que pegar o Bahia, né? Quer dizer, era lá na Rua Bahia. E apelidou o nosso querido Jorge Alexandre da Silva Pedrosa de Bahia. Vamos em frente. Ana Seixas está dizendo que também estava boa a imagem. Tá, Ronaldo? Também nos disse a mesma coisa. Vamos em frente. Você aparecendo aqui para mim, eu já estou convidando. Alexandre também disse que está jóia. Então, meu irmão, você me perdoe, o problema, como diz o nordestino, o problema é eu, aí. O problema fui eu, então, aqui que tive o congelamento da sua imagem. Mas vamos em frente, você volta agora e vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica a sua chegada. Muito bem, aí agora voltou jóia, voltou perfeito. Mas então, Ronaldo, esse foi o exemplo do seu Fidelis, do livre-arbítrio. Quer dizer, a nossa jornada é repleta de livres arbítrios. Você pode ir por aqui, mas você quer ir por lá. A opção é sua. Não é? Eu estava lendo aqui, só lembrando a vocês, ontem eu conversei com o Berriel. Berriel é alguém que eu tenho uma admiração muito grande, porque eu vi a luta desse rapaz casado e precisando daquele trabalho que ele adquiriu por concurso. Não foi cargo político, alguém colocou ele lá. Ele adquiriu por concurso, por capacidade. E tinha que tomar posse, não tomava. E uma profissão, gente, que é o mata-mosquito, que é das profissões mais nobres que nós temos. São os nossos defensores. São aqueles que nos defendem das agressões do ambiente. E tem que dosar essas agressões, tem que fiscalizar, tem que ir nas casas, orientar. É um trabalho belíssimo. Por isso foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. Berriel, você mata mosquito? E a resposta dele, sou, e com muito orgulho. E meu pai também era. Então é preciso que a gente interprete direitinho a questão das profissões. Não tem ninguém melhor do que ninguém em profissão, tá? Se você acha, porque tem uma determinada profissão, que você é melhor que alguém, você está mal, você está precisando de um tratamento, está precisando de um psicólogo e, quiçá, de um psiquiatra. Tá? Nós vimos aquele exemplo daquele desembargador lá de São Paulo. Nós vimos o quanto o desembargador estava fora de sintonia total. Não estava bem. Guarda municipal e nada para ele é a mesma coisa, multa e nada para ele. Vocês viram nitidamente que não estava bem aquele desembargador. Depois pediu desculpas, depois não pediu mais. É preciso que a sociedade entenda que todos somos importantes e que todos temos nossa parcela de contribuição. Não se esqueçam, por favor. Tá? Vocês, o maravilhoso trabalho do médico na pandemia. Não tem a menor dúvida que foi e está sendo maravilhoso. Não há nenhuma dúvida. Mas é só do médico? O maqueiro? O auxiliar de enfermagem? O enfermeiro? Pessoal de apoio. Pessoal de apoio, de limpeza, de tudo. Esse pessoal não é importante?
os aprovisionadores, o pessoal da logística, o pessoal que cuida da iluminação, que cuida da questão do oxigênio, que cuida da questão do guardar o sangue. Não, esse pessoal não tem importância, esse pessoal é todo secundário. Gente, vamos aprender a respeitar as profissões e a respeitar o trabalho de cada um e a contribuição de cada um. Eu vou dar um exemplo para vocês desagradável, mas vou dar. Nós tivemos, infelizmente, aquele problema lá da Serra do Rola Moça, que é um soneto belíssimo. A Serra do Rola Moça não tinha esse nome, não. Eu vou ler para vocês aqui oportunamente. Poesia que eu aprendi com a minha querida professora Erci Charpinel Gama. Não cheguei a declamar essa poesia, mas vi os outros alunos de declamação e dicção declamando. E aquela Serra do Rola Moça, eu só lembrei do poema quando a reportagem falou da questão do deslizamento lá de Brumadinho. Aquele deslizamento foi exatamente na Serra do Rola Moça. Eu vou ler, vou ver se eu sintonizar aqui para vocês, eu vou ler o poema. E ali tem um fato histórico para todos nós de aprendizado total. Quando houve aquele problema, Israel mandou para nós um avião, mandou uma equipe de resgate de Israel, muito bem equipada, com equipamentos de última geração. Não, isso aqui detecta o celular mesmo debaixo da terra, ainda funcionando, etc. Vocês vão se lembrar de tudo isso, né, Ronaldo? E aí veio essa tecnologia toda e tal, e alguns brasileiros, como é normal, desde o tempo da colônia, começaram a bater palma para o estrangeiro. Eu, como se diz na gíria militar, como sou cascudo, eu preferi aguardar para ver o que acontecia. Aí quando tinha que entrar na lama, tinha que sujar todo, etc., a turma de Israel fez ali 2 conferências ou 3, e em 48 horas ou 72 horas, se não me falha a memória, pegaram seus equipamentos, entraram no avião e foram embora. Todo mundo lembra disso? Se não lembra, né, Ronaldo? É só pesquisar se eu estou falando alguma coisa errada. E os nossos soldados bombeiros, de vários pontos do Brasil, como voluntários, e os soldados bombeiros de Minas Gerais lá permaneceram e resgataram praticamente quase todos os corpos. Eu acho que são pouquíssimos que não foram resgatados. E não andavam na lama, eles se arrastavam porque a posição melhor era essa, para que senão não tinha como ficar em pé. Eles se arrastavam e ali fazendo aquela corrente humana para poder resgatar de fato os corpos. E teve um caso que uma das que foi resgatada por eles estava embaixo até de um viaduto, se não me engano, e conseguiram tirar ela também, que foi um resgate maravilhoso. Eles ficavam emocionados quando conseguiam achar alguém com vida. Isso é ímpar, não tem como você descrever a ação desses homens em relação à vida, correr contra o tempo, porque eles não tinha mais o que fazer a não ser agarrar-se com o que tinha em mãos naquele momento, que era tentar salvar vidas ainda. É ímpar. É isso aí. Perfeito.
Então, só para culminar esse momento, para que a gente possa se lembrar, o nosso querido Mário de Andrade, que nasceu em outubro de 1893, paulista, morre em 1945, em 25 de fevereiro. Mário Raul de Moraes Andrade foi um poeta, escritor, crítico literário, musicólogo, folclorista, ensaísta brasileiro. Ele foi um dos pioneiros da poesia moderna brasileira, com a publicação de seu livro Pauliceia Desvairada, em 1922. E ele nos dá essa coisa belíssima que é esse, que dá nome àquela serra, lá de Brumadinho, onde aconteceu esse incidente previsto. Estava escrito que ia acontecer. Tudo dizia. E ali nós vimos que esse negócio de corrupção não é privativo de brasileiro. Corrupção é privativo do ser humano. A nação que ele nasce não importa. É privativo de ser humano, jamais de brasileiro. Tá? Perder essa mania. Igual como eu disse lá ontem ou anteontem do nosso ministro Fux, que disse que o Brasil é a nação que pior trata as mulheres. Perdoai o pai, ele não sabe o que diz. Muito bem, a Serra do Rola Moça não tinha esse nome, não. Eles eram do outro lado, vieram na vila casar e atravessaram a serra, o noivo com a noiva dele, cada qual no seu cavalo. Antes que chegasse a noite, se lembraram de voltar. Disseram adeus para todos e se puseram de novo pelos atalhos da serra, cada qual no seu cavalo. Os dois estavam felizes. Na altura, tudo era paz. Pelos caminhos estreitos, ele na frente, ela atrás, e riam, como eles riam, riam até sem razão. A Serra do Rola Moça não tinha esse nome, não. As tribos rubras da tarde rapidamente fugiam e apressadas se escondiam lá embaixo nos socavões, temendo a noite que vinha. Porém, os dois continuavam, cada qual no seu cavalo, e riam, como eles riam. E os risos também casavam com as risadas dos cascalhos, que pulando levianinhos da vereda se soltavam, buscando o despenhadeiro. Ali, fortuna inviolável, o casco pisar em falso. Dão noivo e cavalo um salto, precipitados no abismo. Nem o baque se escutou. Faz um silêncio de morte. Na altura, tudo era paz. Chicoteado o seu cavalo, no vão do despenhadeiro, o noivo se despenhou. E a Serra do Rola Moça se chamou. Mário de Andrade. Que sensibilidade, grande Mário. Eu não consigo ler esse poema uma vez que eu não me emocione. Como ele consegue mexer com a gente, como ele consegue nos sacudir, nos colocar naquele ambiente daquele casal feliz da vida, recém-casados, alegres, muito alegres. Como ele consegue nos levar para aquele clima e nos mostrar o que acontece
na Serra do Rola Moça. Quer dizer, o noivo desesperado perde a noiva e chicoteia o seu cavalo e pula atrás. Dedicação, apego, tudo. E esse poema do nosso Mário de Andrade é interessante. Marcou a minha vida. Eu escutei esse poema lá nos idos de 56, 57, por aí. Nunca mais me esqueci. E a emoção hoje, 65 anos depois, é a mesma emoção. É a mesma. Mexe com a gente do mesmo jeito. Obrigado, Mário de Andrade. E a Serra do Rola Moça se chamou. Não sabemos se isso é fato, se não é fato. Não temos esse enredo formal. Só temos a poesia do Mário de Andrade. Belíssima. Mas voltando à nossa conversa. Alexandre Pereira e aquele resgate lindo de helicóptero, uma aula de pilotagem da capitã. Exatamente, Alexandre. Lembrando que foi uma mulher. O Ronaldo lembrou o resgate e você lembrou a dificuldade de manter um helicóptero parado naquela posição para propiciar o resgate. Não era de Israel, não era norte-americana, não era europeia, era uma bombeiro brasileira, tá? Para com esse negócio de ficar valorizando estrangeiro. Valorizem... E para quem não sabe, a lama, quando você entra na lama, ela te segura, ela te prende. É uma pressão incrível. Vocês não fazem ideia do que é esse resgate, do que foi esse resgate. Não é? A piloto foi homenageado e tudo pelo resgate, pela precisão da pilotagem. Muito bem. Os voluntários também, que antes deles aparecerem, que foram fundamentais também para tentar ajudar as pessoas que ali estavam. Não, e ali você tem todo tipo de bombeiro. Você tem um bombeiro militar, mas tem um bombeiro civil. Isso. Tem um bombeiro voluntário que é bombeiro civil, tem um voluntário militar e um voluntário civil. Tá? Vocês, por favor, pare com esse negócio de... Não, porque ele se diplomou em Nova York, e eu conheço. O meu amigo se diplomou na UEG, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou diplomado pela UEG. Outro dia eu falei isso, eu sou diplomado em técnicas de segurança do trabalho, nível 3 pela UEG. Aí outro dia eu falei isso, mas do UEG, onde é que fica? Bom, eu tive que dar uma aula para ele. Meu amigo, o UEG, quando o nosso estado do Rio de Janeiro recebe de volta a capital, que é o Rio de Janeiro, a capital não quis voltar para o local de onde ela era oriunda, que era a província do Rio de Janeiro, hoje estado do Rio de Janeiro. E a capital da República se colocou como muito importante e, em vez de se anexar automaticamente ao antigo estado do Rio, que era a antiga província do Rio de Janeiro, ela resolveu criar um estado à parte. E virou o estado da Guanabara. Tá? Não quis retornar ao antigo estado do Rio e transformou-se no estado da Guanabara. Banco próprio, tudo próprio. Tá? Tudo próprio. Vocês ainda têm algumas terminações no Rio com final EG, estado da Guanabara. Depois vocês pesquisem e procurem. Só que o estado da Guanabara foi morrendo, gente. Economicamente foi indo pro ralo. O Carlos Frederico Werneck de Lacerda, governador do estado da Guanabara, teve que vir a Nova Iguaçu para construir a SEDAI para abastecer o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro não tinha água.
Tinha que pegar água aqui de Nova Iguaçu. Eu, quando falo com vocês, eu não falo nada que seja meu. Eu falo exatamente o fato. E vou contar uma história que vocês não sabem. E os funcionários do estado da Guanabara ainda discutiram com o governador Carlos Lacerda a questão da escola para os filhos, porque eles iam vir para esse fim de mundo que é Nova Iguaçu. Então o Lacerda, não acreditem em mim. Quem quiser, pegue a estrada de Madureira. No próprio terreno da SEDAI foi criada uma escola. Foi criada uma escola para os funcionários da SEDAI, hoje SEDAI, que eram oriundos do estado da Guanabara, com professores do estado da Guanabara. Nova Iguaçu não possuía professores de qualidade, Nova Iguaçu não possuía professores nem diretores de qualidade. E se criou aquela escola na estrada de Madureira. Eu a visitei como secretário de Educação que fui nessa minha terra de Nova Iguaçu, na estrada de Madureira. E como é que fica uma escola de um outro município funcionando em outro município? Os funcionários vinham, aquelas lorotas que são criadas aí, né? Ah, aquele viaduto nunca foi dos Cabritos, o viaduto é Oscar Brito. Que viaduto Oscar Brito, gente? É viaduto dos Cabritos mesmo. Oscar Brito. Esse tal de Oscar Brito, ninguém sabe quem é, ninguém sabe de onde veio. Aí vai lá um camarada e lança uma fake news e todo mundo embarca. Igual as terras realengas. Inventaram aquela história de que o ônibus tinha escrito lá, ia para o Real Engenho. E para não ficar muito grande, eles escreviam Real e abreviavam Engenho. E isso virou realengo. Tem nada a ver, gente. As terras realengas são do Império. Tem nada a ver com lotação escrito Real Engenho. Então vocês, por favor, né? Outro dia um pai de aluno aqui, conversando comigo, disse assim, não, Paulinho, esse negócio dessa pandemia é culpa daquele camarada que não era nem médico e virou ministro da Saúde e não sei o quê, porque tem o sobrinho de um amigo meu. Eu falei, meu irmão, desculpe, eu estou no século XXI, você está no século XVIII. Não vai dar para a gente conversar. Você está lá no Brasil colônia, no século XVIII, XIX, você está lá atrás. Eu estou no século XXI. Você ainda precisa de informação do amigo, do irmão, do conhecido que vai dizer para você o que é. Eu não preciso, eu consulto direto. Eu consulto direto, eu digito aqui na internet, não tem aqui, eu vou lá no Rio de Janeiro, vou na Biblioteca Nacional, vou no Arquivo Nacional. Ô, gente, esse negócio de você... Um amigo meu contou que não sei quem, isso aí é do século 17, 18. O cara está perdido no tempo e do espaço. Tá, então vocês, cuidado. Negócio de notícia falsa é bonitinha, né? A notícia falsa, ela vem arrumadinha, pronta para você jogar, como se você fosse um sábio e todo mundo fosse analfabeto. E você joga a história. E vem naquela marchinha de carnaval, que não é do tempo de vocês, mas é do meu tempo. Vou lambuzando o selo. Se colar, colou. É do tempo do Ronaldo também. Né, Ronaldo? Vou lambuzando o selo. Se colar, colou, né? Foi nessa onda que alguém se arranjou, né? Quer dizer, você ele vai lambuzando o selo. Se colar, colou. Nós aqui no Reflexões, não. Com a gente, não. Aqui a gente corre atrás. Vamos ver essa informação. Ih, o Paulinho falou besteira, e o Ronaldo falou besteira. Aqui não.
Aqui a gente vai no rumo certinho da prosa, sem grandes dificuldades. Muito bem, o Allan Calixto... Ontem foi um exemplo. Ontem foi um exemplo justamente o que você fez, e o Berriel fez uma belíssima explanação de vida, de fatos, vivenciada por ele, pelos que estavam com ele. Isso é ímpar, não é alguém contou, falaram, quem falaram, entre aspas, quem falaram? Não, é depoimento vivo, alguém que está vivo, falando belíssimas coisas sobre os ratos. Exterminar não é exterminar, é o controle de uma situação, que existe também todo um equilíbrio da própria natureza. Paulinho, é muita coisa que nós, seres humanos, meros mortais, ainda temos que aprender com a história, com a vida e uns com os outros. Ficamos muito numa discussão, às vezes, que não nos leva a nada, mas nos perdermos. Mas a nossa discussão aqui não, né, Ronaldo? A nossa discussão aqui não. É isso que eu estou falando. A nossa aqui justamente... é pautada em cima... É justamente o... Voltando ao que eu falei. Ontem foi mostrado como é a situação. Fatos registrados, mas se alguém falasse ao contrário, está aí o fato dito por alguém que vivenciou, participou ativamente. E outra coisa, ninguém falou mal de ninguém. Houve uma reflexão belíssima que ele fez ontem, mostrando a luta de uma coisa que tinha que ser feita realmente. E não foi briga para brigar, não, é um enfrentamento normal. Pelo contrário, apanharam, foi levar. Olha que interessante. Mas foi alguém interessante, falou, pegaram em arma, jogando. Não houve nada disso, foi o contrário. Interessante foi principalmente ele mostrar para nós que um dos melhores lugares para onde eles se deslocaram e os recebeu muito bem foi o prédio do Ministério do Exército, que à minha época era o Ministério da Guerra. Quer dizer, ele com a roupa de mata-mosquito, tudo, adentrou o prédio e foi muito bem recebido. Eles queriam escutar a história, saber o que estava acontecendo. É preciso que nós não nos esqueçamos. O militar, antes de tudo, ele aprende a ser patriota. Vou repetir, que eu muito me orgulho. O militar, antes de tudo, ele é patriota. Ele é pelo bem da nação. O militar, desde os tempos dos imperadores, nunca serviram ao rei. Sempre serviram ao reino. Por favor, hein? Não se esqueçam. A afirmativa tem que ficar bem clara. Você, quando está desempenhando uma função pública, você não serve ao rei, você não serve ao presidente, você não serve ao governador. Você serve à nação, que ela sim é detentora daquele cargo. Aquele cargo não é seu, você está. Eu sempre que ocupei função pública, eu sempre parti desse pressuposto. Eu estou secretário, estou vereador, estou oficial do Exército, eu estou. É um cargo temporário, ele passa. Não sei se vocês assistiram a entrevista do general Rego Barros ao Bial, e ele lembrou um fato sensacional. Não sei se ele lembrou de propósito, eu não sei porquê, mas ele lembrou esse fato. E é um fato que eu lembro sempre em minhas palestras. Quando os generais romanos ganhavam batalhas difíceis, principalmente, eles voltavam com as suas legiões,
As legiões acampavam fora de Roma. Vou repetir. As legiões acampavam fora de Roma. Elas não entravam em Roma com o comandante, porque podia parecer um assinte, uma provocação aos mandatários. Então as legiões acampavam fora de Roma. E uma biga romana, uma quadriga, alguma coisa puxada por cavalos, levava 3 pessoas, não se esqueçam disso. Levava somente 3 pessoas, Ronaldo. Isso é um fato importantíssimo. Então estava aquela multidão para ovacionar Júlio César, por exemplo, né? Aquela multidão, e 3 pessoas viam naquele pequeno veículo de 2 rodas, né, e puxado por 4 cavalos, era corrida, né? Era uma quadriga, normalmente era usado em corrida, em competição. Mas vinha aquela carruagem, vinha aquele carro, né, puxado com 3 pessoas em pé. Quem conduzia a carruagem? O general romano e um escravo. Esse escravo segurava uma coroa de louros, que é a coroa que simboliza a vitória. Né? As medalhas até hoje utilizam a coroa de louros gravada nas medalhas pela vitória. E o escravo vinha com aquela coroa de louros segurando sobre a cabeça do general vitorioso. Quem segurava era um escravo. E o escravo vinha ali baixinho, falando no ouvido do general: lembre-se que você é apenas um mortal. Lembre-se que você é apenas um mortal. Lembre-se que você é apenas um mortal. Viu o tempo todo repetindo isso. Não acreditem em mim, não. Pesquisem. Era exatamente para que aquele general que ganhou a batalha não achasse que ele era o cara. Ele ganhou aquela batalha, parabéns, o povo romano ganhou, mas você, meu jovem, você é apenas um mortal, como todos nós. Isso aí é belíssimo. O general Rego Barros repetiu. Não sei se a entrevista dele foi anteontem, foi segunda, mas foi essa semana. E ele repetiu essa passagem. Eu fiquei felicíssimo, porque toda vez que eu faço uma palestra para mostrar a nossa humildade, eu lembro dessa passagem romana, belíssima de aprendizado para todos nós. Lembre-se que você é apenas um mortal. Não acredita em mim. Para isso. Não acredita em mim. É isso. Está aí para vocês pesquisarem. A reprise aí na Rede Globo. Muito bem, Geraldo dos Santos. Lambuza com goma arábica. Porque a goma arábica é uma invenção dos árabes, né? Então esse negócio de colar é goma arábica. Obrigado, Geraldo. Geraldo sempre chegando junto. Alan Calixto, meu grande amigo Paulinho Leopoldo, um grande abraço. Obrigado, Alan, Jesus o abençoe. Querido sobrinho Alexandre Pereira. E aquele resgate lindo do helicóptero, tá? Eu já li, perdoe. Catarina Verônica. Os israelenses não ajudaram em nada. Realmente. Eu não sei se eles deixaram algum equipamento lá que talvez possa ter sido útil. Eu não tenho essa informação, não posso falar. Mas presentes não somaram nada. Quem somou foram os nossos gloriosos bombeiros brasileiros. Que Jesus os abençoe muito. Eles não sabiam se iam contrair doença, se não iam contrair doença.
saíam imundos daquela lama, lama misturada com minério, eles não sabiam que produto que tinha ali. A função deles era resgatar vivos Contaminações. ou mortos numa satisfação para as famílias. Eles estavam ali simplesmente com essa finalidade. Não estavam ali para aparecer, para ganhar medalha, para nada disso. Grande maioria de voluntários. Parabéns, Minas Gerais, por mais essa aula. Minas, de vez em quando, dá umas aulas para a gente, que a gente tem que parar e ver que esse povo mineiro tem honrado muito a nossa história do Brasil. Tá? Quer dizer, povo mineiro não é só o nascido em Minas, não. É o carioca que vai para lá, é o nordestino que vai para lá. É que ali cria-se uma egrégora. Vou passar esse dever de casa para vocês. Leiam lá, estudem o que é egrégora. Lá formou-se essa egrégora, ali em Brumadinho. E deu no que deu nesse trabalho maravilhoso. Muito bem, Reinaldo Gomes, pegando do início. Eliana Cardoso, Eliana, eu vou aí em Guapimirim, hein? Vou pegar esse caldo verde aí, com certeza. Grande abraço, grande Eliane, cantora. Eu publiquei aquele vídeo, você cantando lá no Japão, tá? Publiquei na minha página, tá lá. Ana Seixas, professora, boa noite. Tá firme com a gente. O Geraldo dá o seu boa noite. Luiz Carlos Bittencourt, quanta honra. Firme com a gente aí. A Eliana de novo, boa noite, amigão. Sarinha Freitas está assistindo, obrigado, Sarinha. Sarinha, depois conversa com o nosso Edson Ferreira para ele conversar com a gente sobre essas liminares, sobre essa questão. Ele, na área criminal, ele é o cara para conversar comigo. Bate um papinho com ele, se ele deseja me dar essa honra. Zoliezer Simas, obrigado. Primo da minha esposa, né, da família da minha esposa. Grande abraço, Zoliezer, Jesus abençoe. O Carlinhos, eu já falei, Fátima Carvalho Ferreira também está assistindo, falou no seu Fidelis. Esther Pereira, boa noite. Boa noite, Esther. Maria Luísa Espataro também eu falei. Rosângela Melo, professora, grande abraço. A Fátima disse, lembro de suas pregações no Fé e dos seus passes lá no Sheila. Lembrou dos passes do seu Fidelis lá no Sheila. Que memória, Fátima, maravilha. Floriano Araújo, fisioterapeuta, ex-aluno, grande abraço, está assistindo. Agora é tio-avô também, já falei, estou repetindo. Alexandre, muita paz, muita luz, nosso querido sobrinho. Jorge Alexandre, já comentei também. Sarinha Freitas, Alexandre, Ana Seixas, Sérgio Baldanza Nazaré, grande abraço, Serginho. Jesus o abençoe, filho de Hélio Nazaré, seu Hélio, figura maravilhosa. Gustavo Maciel está assistindo, obrigado, Gustavo, pela honra de tê-lo conosco. Catarina Verônica também. Vamos lá. Maravilha. Cíntia Rodrigues, obrigado. Arão Abranches, obrigado, Arão, pela presença. Orlando Távora, meu querido amigo de Escola Superior de Guerra. Grande abraço, Orlando. Faz tempo que não vejo. Apareça. Alan Cristo, meu grande amigo Paulinho, eu já li também. Tiago Avelar, grande abraço, Tiago. Vamos lá, acho que eu li todo mundo, hein? Por favor, se eu errei alguém, me perdoe. Ronaldo, acabou, rapaz. Acabou o tempo. É hora de você dar o seu recado. Estamos aguardando a sua fala. Com certeza. É suspeito que nossas escolas ensinem com muita precisão
a ciência de comprar as passagens e arrumar as malas, mas tenho sérias dúvidas de que elas ensinem os alunos a arte de ver enquanto viajam. Rubem Alves. Vou ler de novo. Suspeito que nossas escolas ensinem com muita precisão a ciência de comprar as passagens e arrumar as malas, mas tenho sérias dúvidas de que elas ensinem os alunos a arte de ver enquanto viajam. Muita paz, que Jesus os abençoe. Um grande abraço a todos, nossa eterna gratidão. E amanhã, estamos juntos. Um grande abraço a todos. Um grande abraço ao nosso senador, que nos deixou por Covid, Harold Oliveira. Tem uma história na região. E está aí a grande prova de que nós não estamos com uma gripezinha. Aliás, o general Rego Barros fez questão de dizer também que ele teve a Covid, ele está convalescendo, a esposa também pegou, e que decididamente isso não é uma gripezinha. Então eu queria lembrar a todos a questão da vigilância, orai e vigiai, álcool gel não tem problema nenhum. O Colégio Leopoldo não retorna às aulas nesse período. Pode ser que retornemos até mais para o final do ano. Faltam 70 dias para o ano acabar. Mas nós não vamos colocar nossos alunos, nossos professores, nossos funcionários em risco. Tá? Orai e vigiai, é a máxima. A nossa igreja aqui ao lado, o nosso pastor João Nunes, da nossa Assembleia de Deus, teve alta da UTI, tem 3 dias. Esteve muito mal o pastor João Nunes, nosso vizinho aqui. Então lembrem-se, orem, vigiem, podem abusar do álcool gel, cuidado com o álcool 70, que ele é volátil, principalmente as mulheres quando vão ao fogão, muito cuidado. Perigoso, e vamos em frente. E amanhã eu devo receber aqui, Ronaldo, um amigo que trabalhou no rádio comigo muito tempo, que é o Marcos Mendonça. Nós fizemos rádio durante 12 anos juntos, cobrindo jogos de futebol. Ele narrando e eu comentando, e o nosso querido Reginaldo Barbosa como repórter de campo. Fizemos isso muito tempo, muita história para contar, muita gargalhada boa para dar, principalmente no período que a gente transmitia lá com Eurico Miranda, presidente do Vasco. Nós vamos contar essas histórias. E que Jesus nos abençoe. Está aí chegando agora no apagar das luzes o Edgar Maciel. É isso aí, Edgar. Até amanhã. Vai fazer ao vivo contigo? Com mais um... Hein? Vai fazer ao vivo amanhã com você, então, ele. É, amanhã ao vivo com o nosso Marcos Mendonça. Ó, tá bom, amanhã então. nós temos dois compromissos. Temos um compromisso aqui com o sorteio do debate político. Eu estou na equipe de jornalistas que vai entrevistar os nossos prefeitáveis. Amanhã estamos no sorteio de manhã e à noite, se Papai do Céu assim o permitir, aqui estaremos. Tá ok? Muito obrigado por essa solidariedade de vocês com nossas reflexões. Que Jesus os abençoe, ilumine e guarde. E até amanhã, se Ele assim o permitir. Tchau. Deus quiser.